Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui da cidade de Araraquara. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma excelente noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Só vou dar um recado rapidinho antes de começar a conversar com a palestrante da noite. Não quero tomar muito tempo da Márcia, porque eu adoro ouvi-la, mas eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para avisar a todos que nós já estamos praticamente com data definida para a nossa feijoada do mestre, em prol da nossa creche. Então, quem quiser mais informações, entre em contato conosco. A feijoada é imperdível, é um evento maravilhoso. Nós precisamos de voluntários, precisamos vender os convites, né, para manter a nossa creche. Então, que nós possamos desfrutar de mais esse evento tão belo, onde unimos corações, unimos pessoas que colaboram, para, né, exemplificarmos a prática do bem que a doutrina espírita tanto nos ensina, né? Nós temos que ter a religiosidade, não é só ter a religião, né? A religiosidade é a prática dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. E eu vou já, de cara, começar a dividir tela com a nossa querida Márcia Patiúlio, de Ribeirão Preto. Uma alegria recebê-la, Márcia. A gente estava aqui conversando em estúdio, como eu me sinto bem quando converso contigo, sua energia é muito boa,
Parece que nós já somos amigos de longuíssima data e com certeza não parece, nós somos. Bem-vinda, querida. É uma alegria, viu, Edu, estar aqui mais uma vez com você, ao vivo, falando aos irmãos, amigos que acompanham todas as atividades aí da Escola do Mestre Jesus. É uma alegria. Legal. Pessoal, a Márcia está com um netinho novo. Ó a felicidade da vovó. Terceiro. Márcia, que seu neto tenha muita saúde, que você desfrute, porque é maravilhoso realmente ser avó. Que assim seja. E o tema de hoje é um tema que vem bem a calhar, né, Márcia, para os dias atuais, né? Os desafios, como a gente lidar com toda essa evolução tecnológica que nós estamos tendo, né? Esse imediatismo, muitas notícias que hoje, em um dia, nós recebemos equivalente a 1977, o equivalente a um mês, estão sendo muito protecionistas, mas o equivalente a um mês de informações, porque é tão rápida a informação, né? Então, a nossa cabeça não está sabendo lidar com tudo isso, principalmente os mais velhos e os mais jovens, né? Os mais jovens com negócio de rede social, de compartilhamentos, de uma felicidade muitas vezes efêmera que se vê nas redes, que se vendem, né? Então, a gente vê uma taxa alta de pessoas atentando contra a própria vida, todos os acontecimentos recentes, né? Viemos de uma pandemia, como nós estávamos falando, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Esse tema é muito importante e tem que ser abordado, viu, Márcia? É verdade, Edu. Temos mesmo que falar sobre isso e muitas outras coisas, né? Importantíssimas nessa transição que nós estamos vivenciando. E nós não estamos aqui à toa, né? Se nós estamos aqui nessa fase, é porque algo precisamos fazer a respeito com a gente e com os demais, as pessoas que estão conosco nesse momento, né? E a gente percebe também nas pessoas mais velhas, né, que não sabem lidar com a tecnologia, com tudo que hoje foi informatizado, um sofrimento, né, porque a pessoa fala assim, poxa vida, ela se sente deslocada, um analfabeto digital, né? Então é muito desafio nós estamos tendo. Nós estamos vivendo uma fase que, não é, como você disse, não é por acaso, mas é uma fase que nós temos que encarar aí, porque não é fácil, não. Com certeza. E vem a calhar. Bom, excepcionalmente, né, eu peço às vezes, durante as palestras, na nossa abertura, vibração para alguma pessoa, né? Eu estou com um amigo, Heitor Pelais, ele está internado no Hospital São Paulo, aqui em Araraquara. A última informação ainda estava entubado, não sei no exato momento, tomara que já tenha sido extubado, né? Com problemas respiratórios, né? E que a gente possa, então, vibrar por ele na nossa prece e tantos outros irmãos que estão passando por problemas de qualquer ordem, né? Mas a saúde é algo assim que só quando a gente tem algum problema que a gente vê que ele é o principal, né? Então, a gente... Estamos encarnados, né? O corpo recente. E nós precisamos dele com saúde, não é? Sim. Vamos lá, então, né? Vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecendo por essa oportunidade divina que Deus, nosso Pai, nos concede para que nós possamos nos reunir aqui em pensamentos, em corações, mesmo que pela internet, né? Pelo mundo virtual, mas com um sentimento de paz, de amor, de carinho, e que possamos, nessa união de pensamentos e corações, elevar o pensamento àquele amigo, àquele conhecido, àquela pessoa que a gente sabe que está passando por alguma dificuldade de qualquer ordem, e pedir à espiritualidade maior que possa interceder, né? Que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes possa levar lenitivo, consolo aos familiares também, nesse momento de dificuldade que estão passando. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Márcia, fica à vontade, eu vou ficar aqui interagindo com o povo aqui. Ah, tá bom. Boa palestra. Obrigada. Bem, eu já falei da minha alegria de estar aqui, compartilhando com vocês apontamentos que consideramos importantes para as nossas reflexões dessa noite, em torno dos nossos preparativos, a nível individual e coletivo, para essa fase difícil que ora atravessamos, que é chamada de fase de transição para a nova era, para a era de, né, regeneração. A gente fica aguardando ansiosamente que esses tempos cheguem, mas eles não chegarão enquanto não ocorrerem as transformações necessárias em cada um de nós, pelo menos na maioria dos habitantes do nosso mundo, né? Aí poderíamos dizer que estará instaurada a era de regeneração no nosso planeta. Nesse momento, eu gostaria que todos nós fizéssemos assim um exercício, né, na nossa imaginação, visualizando a natureza, aquela natureza que você gosta, cachoeiras, rios, florestas, até mesmo desertos, montanhas, o mar, quanta beleza no mar. Quando nós entramos em contato com a natureza e temos olhos de ver, nós percebemos que a harmonia e o equilíbrio estão presentes em toda a natureza. O Criador não se limitou apenas a criar aleatoriamente, ele criou com objetivos. E esses objetivos são expressos nas suas leis. Quando a gente fala de leis divinas, nós estamos falando da vontade do Criador junto à criação. E isso se expressa através das suas leis. Leis morais, que mostram para nós, filhos de Deus, o caminho a seguir para a nossa felicidade, para a nossa evolução, e leis materiais, que a ciência estuda de uma forma tão bela, tão profunda, e vai desvendando essas leis para nós também. Isso tudo mostra a harmonia, o equilíbrio da criação. Tudo está submetido, de fato, a uma programação divina, né? Tudo está em evolução, tudo está em constante transformação. A criação é dinâmica, ela não é estática. É um convite à renovação. Quando observamos a natureza, percebemos isso claramente nos fenômenos da natureza. Tudo obedece, portanto, a leis precisas e imutáveis. É por isso que a gente fala que as leis divinas são inexoráveis, né? Porque elas falam-nos falam-nos da vontade do Criador e, portanto, a sua vontade muda, né? Deus não criou as leis de uma forma inexorável, quer dizer, elas são imutáveis e são eternas. Claro que, como tudo na criação, quando a gente pensa no nosso planeta, desde quando era uma bola incandescente, lá atrás, há quase 5 bilhões de anos, até hoje, quantas transformações não ocorreram com o nosso planeta? Levou bilhões de anos para ter as condições necessárias para que os filhos de Deus, os habitantes, pudessem vir e iniciar um ciclo de aprendizado, de evolução no nosso planeta, todos nós submetidos a leis, e eu vou destacar a lei de progresso. A lei de progresso vai conduzindo tudo de uma forma dinâmica, de uma forma a que possa alterar-se, mas alterar-se positivamente, de modo a evoluir. Muito bem. Quando falamos disso, precisamos também lembrar que o nosso processo evolutivo se faz em duas vertentes muito importantes.
a moral e a do conhecimento, né? Ao mesmo tempo que acontecem as melhorias do planeta gradativamente para adequar-se à nossa evolução, na medida em que avançamos em compreensão das leis da natureza, na medida em que avançamos em entendimento, em conhecimento, né, nós temos o dever moral de contribuirmos com o uso da nossa inteligência que vai se desenvolvendo, contribuirmos para as melhorias ambientais, na área da ciência e, mais recentemente, da tecnologia, obtenção de alimentos, cuidados com os animais, né? Porque somos os seres inteligentes da criação, mas nós já estivemos nos reinos inferiores da criação, né? Nos vegetais, nos animais. Quando conquistamos a razão, o pensamento contínuo, por tabela, também recebemos do Pai o compromisso de cuidarmos de tudo isso que Ele disponibiliza para nós na natureza. Acontece que, na atualidade, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a nossa humanidade atingiu, certamente, incontáveis progressos na área da saúde, na área da ciência, na área da tecnologia, né? A gente é visível em poucas décadas o salto que nós demos, né, no campo do conhecimento, da ciência, mas ainda nos resta um imenso progresso a realizar, que é o progresso moral, que não acompanhou o progresso na área do conhecimento. Nós estamos retardatários no campo moral. Então, temos presenciado tecnologias belíssimas, conquistas científicas belíssimas, ao lado de muita incoerência, muita desgraça, muita informação ruim, né? Muitos abusos de todos os tipos. Isso para mostrar-nos, a providência divina nos permite isso, para nós percebermos que nós precisamos acelerar o nosso progresso moral. Já passou da hora, nós precisamos avançar agora moralmente, né? Tentarmos, de alguma forma, equiparar o progresso moral com o progresso intelectual, o progresso na área do conhecimento que nós conquistamos até agora. Para atingirmos esse progresso moral, nós não podemos mais nos valer de antigos paradigmas que já não se ajustam à realidade atual. Instituições antiquadas que não oferecem mais condições ao nosso progresso, nos mantêm estacionários, né, com uma visão estreita, limitada da realidade. O materialismo se desenvolveu em nosso mundo de uma forma rápida e possessiva. Nós temos o materialismo campeando livremente nas instituições de um modo geral, né? Até mesmo dentro dos lares. Então, princípios, valores materiais sobrepujando valores espirituais, morais, que são os nossos reais tesouros, segundo Jesus, aqueles que as traças não roem, os ladrões não roubam, e que nós vamos levar na nossa malinha quando voltarmos à realidade espiritual. Então, vivemos, esse é um dos primeiros desafios que nós temos. Deixarmos de valorizar tão avidamente as conquistas materiais, lembrarmos-nos que somos espíritos, nós somos almas, encarnados provisoriamente para aprendizados novos, para reajustes com pessoas, né? Conquistas novas no campo moral, e investirmos nisso. Aquilo que nos for possível conquistar materialmente, tudo bem, seremos gratos a Deus, mas isso não pode estar acima da nossa evolução moral, principalmente nesse momento. Então, o materialismo que está presente de uma forma dominante em nosso mundo tem
trazido assim um atraso para nós, muito grande, com certeza. Nós temos outros grandes desafios a vencer para o nosso progresso moral. Kardec já apontava a questão do orgulho e do egoísmo. As obras da codificação espírita falam-nos muito disso, né? O orgulho e o egoísmo são pais de outros vícios morais, de outras imperfeições que nós temos carregado por séculos e que já não nos servem mais. Quais sejam? Ambição desmedida, a vaidade alucinada, desproporcional, o descaso com o sofrimento alheio. Nós viemos de uma pandemia, milhares de pessoas desencarnaram em condições tristes, lamentáveis, solitárias. Nós tínhamos que ter aprendido a sermos mais solidários com o sofrimento alheio. Provavelmente seria essa a proposta divina com essa pandemia para nós. Mas, não. O distanciamento associado ao materialismo fez com que cada um pensasse apenas em resolver os seus próprios problemas. E a gente foi se distanciando do outro, do olho no olho, a conversa amiga, o acolhimento daquele que está sofrendo, de modo que ficou banalizado, né? A gente vê nas mídias de comunicação, de interação, muita notícia triste, porque tem muita coisa triste acontecendo em nosso mundo. A gente corre os olhos e não sente nada a respeito. Olha que triste, ali aconteceu essa coisa. Ah, tem uma guerra acontecendo não sei aonde. Ah, nossa, olha, terremoto na Venezuela. A gente olha para tudo isso, num primeiro momento fala, nossa, que coisa triste. Um minuto depois já passamos para outras novidades, outras notícias, sem sermos tocados de fato no coração. Isso é o que o mau uso da internet, da informação fácil, tem feito conosco, associadas ao materialismo vigente. Né? Então, a gente, em compensação, se alguém se mostrar lindo, maravilhoso, riquíssimo, com um carro novo, uma mansão, viajando, passeando, a gente fica, uau, um tempão curtindo, manda coraçãozinho. Percebem a inversão de valores? Isso ainda ocorre com a maioria no nosso planeta. Esse distanciamento uns dos outros. No entanto, somos notificados pela espiritualidade maior de que a era de regeneração, para que nós cheguemos a ela, nós precisamos ter o anseio de desenvolvermos 3 condições principais: a fraternidade, a solidariedade e a caridade moral, principalmente. Então, estamos ainda distantes dessas 3 condições, não é? A questão dos preconceitos, outro grande desafio. Preconceito étnico, né? Misoginia, preconceito religioso. Isso precisa terminar também. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Preconceito de gênero. Nós temos que olhar para todos como irmãos. Né? São nossos irmãos. Se Deus, segundo Jesus, faz chover sobre justos e injustos, ama todos os seus filhos igualmente, por que nós não aprendemos com o Pai também a nos amarmos uns aos outros, respeitando as condições de cada um, as escolhas de cada um? Em que a escolha de alguém afeta a minha vida? Nada, se nós formos pensar, né? Se a gente pensar profundamente. E, no entanto, desviando-nos da principal atenção, que seria o autoconhecimento, para identificarmos em nós aquelas imperfeições mais, né, gritantes que nós precisamos trabalhar com urgência,
para desviar a nossa atenção disso, nós focamos no comportamento do outro e nomeamos como errado isso, aquilo é feio. Não é? Mas a gente precisa ter o mesmo rigor quando olhamos para dentro de nós, com humildade, serenidade, detectando as nossas mazelas interiores, as nossas sombras, né? Para que elas não venham lançar-se sobre o pouco de luz que nós conseguimos semear no nosso dia a dia. A questão também da desigualdade social, muito injusta, muito abusiva no nosso planeta. Para onde olhamos, pessoas a nível da extrema vulnerabilidade, não tendo onde abrigar-se, não tendo o que comer, o que vestir, e crescem em número a cada dia, né? Entra de novo aí o sentimento de fraternidade, aquilo que Jesus dizia, né? Amar o próximo como a ti mesmo, fazer o outro o que gostaria que o outro fizesse. Dentro das nossas condições, das nossas limitações, do nosso entendimento, sempre podemos fazer algo por alguém. A questão da também a agressividade desmedida que temos tido a oportunidade de registrar, justamente porque as mídias nos informam disso o tempo todo. O tempo todo somos informados de agressividades ocorrendo em diferentes níveis. Dentro dos lares, fora dele, no ambiente de trabalho, nas ruas, no trânsito, enfim. Essa agressividade também é totalmente contrária à solidariedade, à fraternidade, à caridade que precisam ser construídas em nós, nível individual e estendendo-se para a coletividade como um todo. Também a questão da busca desenfreada do ter em detrimento do ser. Nós já citamos alguma coisinha aí, né? Então, o consumismo. Jesus, ao seu tempo, já nos alertava, dizendo que a gente não precisa, nós não precisamos abrir mão de tudo que nós temos para segui-lo. Não se trata disso, né? Jesus dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estamos encarnados, nós precisamos garantir a nossa estabilidade física, a nossa saúde, o nosso bem-estar. O que fazemos a respeito disso é valoroso. Trabalharmos dignamente, aquilo que conquistamos dignamente é valoroso. A questão está em utilizarmos aqueles de nós que angaria grandes recursos, ainda que honestamente, muitas vezes, o mal está em apenas usar de forma egoística, somente para si e para aqueles que amam. O excesso, o excedente, né, da mesa, daqueles que muito têm, servem para conter a fome de muitos que nada têm. Então, é sobre isso que Jesus queria nos falar quando disse, dai a César o que é de César. Vamos cumprir com as obrigações, com os compromissos naturais da nossa encarnação, porque estamos encarnados, não é? Temos compromissos com a realidade material, mas temos que dar a Deus o que é de Deus, ou seja, preocuparmos-nos também com o nosso crescimento interior. Outra questão que também é um desafio, principalmente para nós espíritas, é o contato com informações erradas através dessas mídias de interação. Então, nós, muitas vezes, ouvimos coisas, por exemplo, vou citar aqui coisas relacionadas ao espiritismo. Às vezes eu pego para dar uma olhadinha e encontro tanta coisa tola, que não tem absolutamente nada a ver
doutrina espírita, e sendo divulgada com o nome Espiritismo. Isso é muito sério. Então, nós precisamos, enquanto espíritas, propagarmos a nossa doutrina com fidelidade, para, de alguma forma, desmascararmos essas pseudo-teorias que são desenvolvidas, criadas, cheias de achismos e que, com certeza, não vão levar nada de positivo para aqueles que absorverem essas informações, né? Então, essas mídias interativas, a internet como um todo é maravilhosa. A riqueza de informações que nós podemos ter, a troca, né, de ideias, de conteúdos instrutivos, é muito enriquecedor. Mas esse é um desafio. Precisamos prestar muita atenção naquilo que nós contactamos pela internet e aqueles de nós que somos divulgadores, cuidarmos com carinho da nossa doutrina, né? Bom, isso para citar alguns, né, alguns desafios que temos nesse período que nós, ora, atravessamos. Poderíamos ficar aqui a noite inteira citando, né? Mas, de imediato, se nós prestarmos atenção nesses, pelo menos, acreditamos que a gente consegue dar uma boa colaboração nesse período que nós estamos atravessando. Em A Gênese, de Allan Kardec, nós aprendemos lá que esse momento, eles dizem assim, não se trata mais de uma mudança parcial que está acontecendo. É num país, é numa região do Brasil, numa região da Europa, da Ásia, não. Né? De uma revolução limitada a uma região, a um povo, a uma raça. Não se trata mais disso. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então, chegou a hora de grandes transformações morais e a providência divina está agindo para que isso aconteça, estimulando-nos por todos os meios para que nós possamos promover esse progresso moral e chegarmos à era de regeneração. Na questão 780A do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o Espírito Verdade. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Isso nos interessa muito, porque, como nós dissemos, avançamos bastante no progresso intelectual, mas estamos retardatários no progresso moral. A resposta do Espírito Verdade é muito interessante. Ele diz, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Como a gente pode entender isso? No nosso desenvolvimento, de um modo geral, é normal que a gente avance um pouco mais rapidamente no campo do conhecimento, porque basta investigar, basta entrar em contato com boas informações, bons livros, boas pesquisas, não é? E a gente vai aprendendo um monte de coisas. Não requer transformações como o progresso moral. Então, primeiro, no contato com a verdade, porque nesse pacote do conhecimento a gente vai tendo contato com a verdade. Nós já tivemos 3 revelações: Decálogo, Jesus e agora o Consolador, o Espiritismo. Então, nós já tivemos 3 revelações, informando-nos, buscando a compreensão da verdade, nós vamos desenvolvendo um melhor entendimento, uma melhor compreensão, discernimento do bem e do mal. Discernimos o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, o que vale realmente a pena e o que não vale. Então, o conhecimento
ilumina o nosso entendimento e nós vamos discernindo o bem do mal. E ao fazermos isso, desenvolvemos o nosso senso moral. E desenvolvendo o nosso senso moral, com ele aprimora-se também o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve com o nosso senso moral. Porque tendo discernimento das coisas, a gente escolhe mais acertadamente, não é? Também em A Gênese, no seu capítulo 18, Os Tempos São Chegados, diz-nos Kardec, mas uma mudança tão radical quanto a que se opera, olha só, vocês acham que a nossa transição começou agora, virada do milênio, século passado? Não, já começou há mais de 200 anos. Em A Gênese a gente percebe isso nitidamente, né? Então, em 1865, quando Kardec lançou a Gênese, eles já se referiam à transição que já tinha começado 100 anos antes. Então, para vocês verem como demora, requer transformações. E nós somos bilhões de criaturas, não é? Não é algo que se processa rapidamente de um momento para outro. Então, alerta de Kardec, mas uma mudança tão radical quanto a que se opera não pode se cumprir sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Não é o que nós temos visto, minha gente? Guerras, dissensões, desacordos, desafios incríveis em todas as áreas de manifestação do ser humano, né? Ideias opostas em atrito na humanidade toda. Então, num primeiro momento, isso é necessário para que a gente, prestando atenção nessa movimentação de ideias, a gente comece a escolher aquelas que realmente nos importam e descartando aquelas que já não nos servem mais. É assim que a gente avança, é assim que a gente evolui. Lembrando também que tudo o que acontece aqui na nossa realidade material dos encarnados repercute também na realidade espiritual. Pela lei de sintonia, os acontecimentos aqui nos colocam em sintonia com nossos irmãos desencarnados, que são em muito maior número do que nós aqui, né? Então, segundo Emmanuel, a quantidade desencarnada é 3 vezes maior do que a de encarnados. Então, o nosso comportamento individual, mas principalmente coletivo, atrai interesses de desencarnados afins, que estimulam a continuidade de determinadas situações, guerras, desacordos, percebem? Então, nós ainda temos isso no nosso mundo. Como que a gente melhora isso? De novo, vencendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade excessiva, o interesse, a ambição desmedida. Na medida que vamos vencendo isso, nós vamos cortando a sintonia com esses nossos irmãos que se interessam pela nossa movimentação puramente materialista. Nós precisamos, sim, nos desvencilhar de tudo isso, e é uma questão de educação interior. Lá também em A Gênese, eles nos explicam que em momentos assim de transição, como nós estamos atravessando, já tivemos isso em outros momentos, por exemplo, na transição de mundos primitivos para mundo de provas e expiações. Agora estamos vencendo de novo uma nova fase, transição de provas e expiações para regeneração. Então, nesses momentos de crise, diz-nos os espíritos da codificação, a natureza, ela também enfrenta uma perturbação momentânea, tentando ajustar-se a nós.
as nossas movimentações, então a natureza tenta adequar-se a nós, né? E não podemos esquecer, está tudo interligado. Então, a nossa ação na natureza também traz repercussão. A natureza reage para mostrar-nos o que é bom e o que não é daquilo que estamos fazendo com ela. Percebe? Então, tudo está interligado. Continua Kardec em A Gênese. Então, por uns tempos, ocorre uma verdadeira confusão geral. Mas depois, o céu se faz de novo sereno e a humanidade, reconstruída sobre novas bases e imbuída de novas ideias, alcança uma nova fase de progresso. É isso que vai acontecer com a gente. Primeiro vai bagunçar tudo. Choque de ideias, de interesses, de entendimentos. Vai bagunçar tudo, já está bagunçando. Aí, né, os mais sensatos, os mais lúcidos, os mais equilibrados, vão colocando as coisas no lugar. E outros que os observarem vão seguir pelo caminho deles. E aí a gente vai perceber que um belo dia passou tudo isso. E estaremos na era de regeneração. Aprendemos que a marcha progressiva da nossa humanidade, ela se processa de duas maneiras. Uma é lenta e gradual. Ocorre sempre, né? São melhorias crescentes nos costumes, nas leis humanas, nas atitudes dos indivíduos, das coletividades. Como se trata de uma melhoria progressiva, gradual, uma transformação gradual, só é percebida ao longo das gerações. Muitas vezes, numa única geração, a gente não percebe alterações positivas, assim. Uma outra forma de progredir a humanidade é caracterizada por acontecimentos bruscos, ensinam-nos os espíritos da codificação. É um cataclismo moral, eles falam, que modifica em pouco tempo as nossas instituições, as nossas leis, os nossos costumes. Tal é a época que estamos vivenciando, dizem eles. Percebe? É um momento de transformações bruscas, urgentes. Não dá mais para ficar do jeito que está. Então, as coisas estão acontecendo de forma acelerada e mostrando para a gente o que nós precisamos fazer a respeito, né? Escolhas. É um momento de grandes escolhas para todos nós. A Terra, no dizer dos nossos amigos desencarnados, ela não será transformada por um cataclismo, né? Como indivíduos em movimentos apocalípticos gostam de citar, né? Que o mundo vai acabar, vai morrer 2/3 da população, uma tragédia. Segundo os espíritos da codificação, a Terra não será transformada por um cataclismo que aniquilaria toda uma geração, no sentido de que a geração de provas e expiações, né? De séculos, de uma vez, acabou. Não, não será assim. Eles dizem que a geração atual, quer dizer, essa que está em constante transformação, né? Essa geração vai desaparecendo gradualmente ao longo desse período, e a nova geração, essa imbuída de novos propósitos, de novos entendimentos, novos ideais, já reencarnando, vai substituindo gradualmente aqueles que vão desencarnando. E os seus novos propósitos, mais condizentes com as leis divinas, ajudam-nos a acelerar essa fase que nós estamos vivenciando. Essa geração que desaparece gradativamente, né, vai levar consigo os preconceitos, os seus erros, vão espiar o seu endurecimento em um mundo inferior ao nosso. Isso já vem acontecendo.
no plano espiritual e aqui entre os encarnados à medida em que desencarnamos. Aqueles renitentes do mal, com ideias ainda ultrapassadas que já não nos servem mais porque só provocam agressividades, provocam ofensas, mágoas, dores, sofrimentos. Então, esses nossos irmãos serão convidados a recomeçar o aprendizado de mundo de provas e expiações num mundo que está chegando nessa condição agora, enquanto que nós estamos deixando essa condição. Num futuro distante, se eles conseguirem reajustar-se, poderão retornar e reencarnar aqui. Mas, por hora, serão convidados a recomeçar o aprendizado em outro mundo. Então, não se trata de uma punição divina, se trata de um reajuste educacional para esses indivíduos que não têm condições mais de viverem entre nós, provocando tudo o que provocam, e a gente ansiando pela paz, pelo equilíbrio, pela era de regeneração, não é? Indivíduos que ficam atravancando o progresso da nossa humanidade. Então, eles serão convidados a recomeçar o aprendizado, porque ainda não aprenderam o que precisavam aprender para permanecerem aqui em uma era de regeneração que se aproxima. A nova geração, que está chegando já há algumas décadas, que já vem substituindo aqueles que vão desencarnando, né? Eles vêm imbuídos de inteligência, raciocínio precoce, isso visível em crianças, né? A gente observa isso em crianças. Eu tenho 2 netos, nasceu o terceiro, como o Edu falou, está ainda com 3 meses, mas a gente já percebe a precocidade num bebê. E os outros 2, que são maiorzinhos, a gente percebe o grau de inteligência, a capacidade de raciocínio tão precoce. Crianças, não é? O que traz muita alegria aos nossos corações pensarmos que essa geração que está chegando, que irá nos substituir, já vem imbuídos de inteligência, mas também de alguns princípios morais que eles já desenvolveram. Não são perfeitos, muito longe disso, mas já trazem dentro de si princípios morais que vão ajudar-nos, ajudar a nossa humanidade a alcançar a era de regeneração. O Espiritismo terá um papel muito importante nesse momento histórico que ora vivenciamos, porque comprovando a imortalidade, a reencarnação, a existência da realidade espiritual como sendo a nossa realidade de origem, nos leva, o Espiritismo, a profundas reflexões sobre aquilo que já fomos, o que somos e o que podemos vir a ser. E esse devir precisa estar vivo dentro de nós, estimulando-nos. É a lei de progresso que vai mostrando-nos caminhos novos para que nós possamos avançar. É dessa forma que o Espiritismo vai estimular em nós a fraternidade, a solidariedade e a caridade. A responsabilidade dos pais como educadores dessa geração que já há algumas décadas vem vindo, né, é muito grande. Que valores estamos transmitindo a essa nova geração? Os valores arcaicos, com os quais convivemos por várias encarnações, ou valores que realmente importam nesse momento, né? Que propostas de crescimento, de trabalho, de transformação vamos transmitir a essa nova geração? Nossa responsabilidade é muito grande como educadores de todos eles. É claro que estamos falando de progresso moral para alcançar o progresso tecnológico, científico, né? A área do conhecimento, e não existe material melhor do que o Evangelho de Jesus, do que a Boa Nova, né? A moral que nos foi ensinada, vivenciada pelo Cristo,
é a essência das leis divinas. Foi uma maneira que Jesus encontrou há 2000 anos atrás, quando a gente ainda era muito atrasados. Foi uma forma que ele encontrou de mostrar-nos as leis divinas, vivenciando essas leis no seu dia a dia, oferecendo-nos exemplos e ensinamentos valorosos para as nossas transformações, né? Então, devemos nos valer desses princípios para orientarmos a nova geração. Se são nossos filhos, se são nossos netos, trazê-los para a evangelização nas casas espíritas, as aulas de evangelização, mocidade espírita para os adolescentes, o evangelho no lar, tudo isso tem uma fundamental importância, porque são valores cultivados ali no convívio, no âmbito familiar, cultivados com o amor, né? Com o bom exemplo. O bom exemplo, nós sabemos, conta muito mais do que a palavra, não é? Através da orientação, do amor, do diálogo, dos bons exemplos, nós vamos preparando-os para viverem no mundo de modo a contribuir para o progresso da humanidade, que é o propósito dessa geração, né? Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos um trecho importantíssimo que diz: o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição. Nós entendemos que estamos na posição socioeconômica adequada para o que nós precisamos aprender nessa encarnação. É o que nós precisamos, né, cultivar, valendo-nos das condições que nos são oferecidas pela providência divina, ao invés de reclamarmos, de nos revoltarmos. Esse também é um grande desafio. Procurarmos valorizar as experiências do nosso dia a dia, as provas que nos visitam, dentro das condições em que estamos inseridos nessa encarnação. Diz lá o Evangelho, dessa forma, né? Ele, o ser humano, adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a gente começa a ter mais discernimento, o senso moral se desenvolve. A criança, o jovem de hoje, minha gente, serão inevitavelmente os adultos de amanhã. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para todos nós, né? Precisamos nos perguntar: como eu gostaria que meu filho fosse quando se tornasse adulto? Que valores eu gostaria de transmitir? Vamos pensar. Acho que vale muito a pena. Já é hora de unirmos esforços e trabalharmos juntos pela evolução de todos e pela renovação de nossa humanidade. Um forte abraço a todos. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos proteja e nos guie nas transformações necessárias. Márcia, resta agora a gente refletir, né? Quando você estava falando, eu estava pensando, eu fiz uma viagem agora no final de semana e você falou do trânsito, né? É só a gente sair numa estrada que a gente percebe o quanto o ser humano está fazendo de barbaridades. É verdade. Né? É um exemplo assim, o trânsito é um exemplo onde vem assim, parece que vem tudo à tona, né? Da humanidade. É incrível. E geralmente são pessoas que estão assim, né? Num nível de evolução tecnológica, financeira, um pouco... E isso está associado, né, Edu? Esse comportamento associado à banalização da vida.
Sim, não é? porque está pondo a Então, própria vida em risco e a é, dos e a outros. dos outros. Então, que é um exemplo, é só sair numa estrada e ver o absurdo que está. Verdade. Então, a gente tem que. Mas tem coisa boa acontecendo também, viu? Essa semana eu assisti uma reportagem que o John Bon Jovi, ele disse que ele se considera um católico em recuperação. Olha, grande coisa, né? Ele Sim. construiu em Nova Jersey, já está no terceiro restaurante, são 3 restaurantes e o restaurante é pague o que puder. Ah, Quem não pode pagar, paga com um serviço voluntário no restaurante, lava um prato, varre o chão. E quem pode pagar, colabora para manter. Está fazendo um sucesso total, ajudando olha muitas aí. pessoas, né? Então, são os exemplos bons de uma pessoa que Que tem viveu o bastante auge. e que está encontrando meios para ajudar o semelhante, O não é? top chegou lá em cima, John Bon Jovi, né? E agora ele se considera, não importa se ele é católico, se ele é espírita, se ele é Não importa. evangélico, um católico em recuperação. Ele está promovendo uma religação, que é a religião com a É, religiosidade, né? É é. impressionante. Então, são os contrastes, né, que a gente vai vendo. Interessante. Obrigado. Nós temos que estar atento como nós queremos que os nossos filhos, netos vão ser, É. né? Essa Desafio. futura É geração. também um desafio, né? Que Esse valor, é o desafio. Esse é um desafio enorme, enorme para todos nós. com certeza. Foi uma felicidade, uma alegria imensa recebê-la. Estão Para todos mim aqui também. mandando um grande abraço para você, Ah, né? agradeço. Já pensando na próxima que você estará aqui entre nós, tá? É uma alegria recebê-la. Antes de eu pedir para você fazer a prece para nós, só avisar o pessoal que domingo, presencialmente, lá no Mestre Jesus, nós teremos o show Geraldo Agassi. Quem já assistiu palestra do seu Geraldo Agassi, ele tem uma experiência tão grande de vida, e ele ensina umas coisas para a gente que é Bom, incrível. Ele tem umas, sabe? E meu pai sempre me ensinou: quer aprender? Encosta em quem sabe, né? isso, Então, isso. o seu Geraldo é excelente, tanto ele quanto a dona Jo, a esposa, são palestrantes, então todos estão convidados. E na próxima terça-feira vai ser a Priscila. Priscila, ela é apresentadora do programa Esferas da Vida, que passa na TV Cultura Paulista, aqui para a nossa região. Que E bom ela também. nasceu em berço espírita, né? Então é sempre muito bom ouvi-la. E todos estão convidados, tá bom? Márcia, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Faço sim. Então vamos lá. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, unir o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos a Jesus, nosso irmão maior, e agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá, pela vida que se estende ao infinito, pelas inúmeras oportunidades de aprendizado, de trabalho edificante, de colaboração à vida que nos surge pelo caminho, que nós não desperdicemos mais nenhuma delas. Obrigada, Senhor, por nos prover tudo de que necessitamos. Obrigada pelo amparo que nunca nos falta, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. Que as vossas bênçãos inundem os nossos lares nesse momento, trazendo-nos paz, harmonia, o desejo sincero de nos mantermos unidos à vossa providência para seguirmos avante, fortes, resolutos, em paz com nossas consciências. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que necessitam, nos hospitais, nas ruas, desabrigados, nas penitenciárias, nos asilos.
na realidade espiritual, os suicidas, possam também, por sua vez, receberem as nossas melhores vibrações de amor, de paz, que nós possamos lembrar também de nossos entes queridos que já partiram, pedindo por eles que possam encontrar a paz. E também, Senhor, pedindo por nossas famílias, que elas possam todas, nesse momento, ser envolvidas no teu amor infinito, na tua misericórdia. Assim, então, com os nossos corações cheios de amor, de paz, dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Fica aqui a reflexão, né? A Leia Miceli já me falou várias vezes, né? Aliás, ela e o Paulo mandaram um grande abraço para você. Outro para eles, amigos queridos. Paulo lembrou da época de evangelização que você trabalhou no Mestre Jesus, aqui em Araraquara. Olha só. É. Muito A gente legal. fazia um combinado, Mestre Jesus, com o Pascoal Grossi. Reuníamos as turminhas, foram momentos muito bonitos, muito gratificantes para os voluntários, viu? Que legal. E a Leia sempre diz, né? Vamos trabalhar para a gente reencarnar pelo menos num planeta que vai ter água quente para a gente tomar banho, que a gente não vai precisar levantar para caçar o alimento. Já pensou tomar banho frio? Não quero, não. Depois de toda a mordomia dessas últimas encarnações, voltar para trás, né? Não é fácil, não. Não dá, não. Marcia, um grande abraço de todos nós aqui de Araraquara, muita luz para você, sua família, beijo no coração de todos. Também. Curta bastante seu netinho, que é uma felicidade, e contamos com você muito em breve novamente aqui conosco, viu? Um abração para o Luiz, para todos aí. Para todos vocês também, viu? Um beijo, tchau. Um grande abraço. Tchau, tá vendo, pessoal? Palestra do Mestre Jesus é assim, ó. A gente aprende coisas que vão formar nossa bagagem definitiva, aquela que nós vamos levar conosco após o nosso desencarne. Esse é o nosso verdadeiro tesouro, tá? Convidem os amigos, assistam conosco, venham participar, estejam sempre aqui. É uma alegria receber a todos. Tchau, Márcia. Tchau, pessoal. Tchau, Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.